Olá pessoal, vamos falar hoje então de derivadas, ok? Então introduzir hoje essa nova operação, tá? De funções que vai estar intimamente relacionada ao limite, né? Tá? Hum, então assim, né? A derivada ela meio que já apareceu assim, ela é uma das principais motivações, né? Tá? Da introdução dessas técnicas de cálculo, né? Da introdução do limite, né? De uma função e para resolver, né, os problemas de encontrar uma tangente, né, de uma função, coisas do tipo. Ok? Só aqui. Hum, então a gente tinha, né, o que a gente queria lá era encontrar, né, a inclinação de uma reta tangente, né, tá? Então você tem uma função aqui com um gráfico representado aqui, né, tá? E aí a gente quer achar essa reta tangente aqui no ponto P, né, tá? Mais púrpura aqui, né, rosa, sei lá, tá? E aí a ideia é o quê, né? É ir aproximando, né, essa reta tangente por retas secantes aqui, né, tá? Então a gente vai considerando pontos Q aqui, né, diferentes do ponto P, mas que eles vão se aproximando, né, desse ponto P aqui, né, tá? De forma que essas retas, né, vão tendendo, né, tá? A essa reta tangente aqui, né, tá? É, então, o que a gente vai considerar, né, para resolver esse problema é o seguinte, né? Então, vai fazer o limite, né, tá? Então, esse, né? Então, esse ponto P aqui, ele é o ponto fixo que a gente quer achar a reta que passa por ele, né, tá? E aí ele tem uma coordenada, sei lá, A aqui, né, tá? E aí esses pontos Qs aqui, eles vão ter coordenadas, né, alguns valores X aqui, né, tá? E aí a gente faz esse x, né? Então tende a A, né? Tá? Porque daí nesse ponto P tem coordenadas o quê, né? A e a função de A, né? Tá? Se for f aqui, né? Vai ser um f de A. E aí isso aqui, né? Esses pontos Qs, né? Vão ter coordenadas x, f de x, né? Tá? E assim, né? Se esse x estiver longe, né? Do A aqui, né? A f e x não necessariamente vai estar longe, né, da f de a, né, como é esse caso aqui, ó, eles estão bem próximos, né, mas assim, a inclinação, né, vai estar, dessa reta tangente vai estar longe, né, tá, do valor que a gente quer, né. E assim, né, com a coordenada do ponto e a inclinação, a gente consegue também achar a equação dessa reta tangente, né, que passa pelo ponto P, né, tá? Então, assim, né, esse problema tem, né, tem implicações, né, e aplicações em diversos outros problemas, assim, né? Então, é um problema fundamental, assim, da ciência moderna, né? Tá? Então, com a Revolução Industrial e tal, né, teve que... Não, acho que antes até, né? Tá? Então, teve que, né, esse conceito com Newton, essas coisas, né, teve que... acabou surgindo, né? Tá? Então tem dois pioneiros, né, no cálculo. Então historicamente são o Newton, né, e o Leibniz, né, tá? Mas eles abordam esse problema e têm motivações diferentes, assim, né? Abordam de formas diferentes, têm motivações diferentes. E tem notações diferentes também, né? Mas assim, cada uma vai significar uma coisa, mas assim são equivalentes, né, no fim das contas, ok? Ahn, então Então aqui, ó, queremos encontrar a inclinação da reta tangente ao gráfico de uma função f, né, tá? E um ponto P, né? Através, né, via aproximações por retas secantes aqui, né, tá? Então, retas que passam por dois pontos aqui, né, tá? Dessa função, né? Então, pontos P e Q, né, tá? Mas conforme, né, esse Q tende, né, ou esses X tendem a esse valor A aqui, né, tá? Essas retas aqui definidas por P e Q vão tender, né, a reta tangente, ok? Então,
a ideia, né, é considerar aqui, ó, a inclinação das retas secantes, né, tá? Então, que é dado por isso aqui, né? F de x menos f de a, né? Sobre x menos a, né? Qual é a lógica disso aí, né? Tá? Então, a inclinação, né? A inclinação de uma reta aqui, ó, dessa reta secante. Então, o ponto P, né? Ele tem coordenadas a, né? A e f de a, né? O valor da f no ponto A. E o ponto Q, né, ele vai ter, né, coordenada x, porque ele vai estar variando aqui, né, tá? F de x, ok? E aí lembra que inclinação, então essa reta secante aqui, né, a inclinação dela vai ser a tangente, né, corresponde à tangente aqui, né, tá? Desse ângulo aqui, né, tá? Entre a horizontal, né, e essa reta, né, tá? Então essa reta em azul aqui, ó, secante, né, que vai de P a Q, ela, qual é que é a inclinação dela, né? Então esse tamanho aqui, ó, é f de x, né? Menos f de a. Então esse tamanho aqui, ó. Né? Tá? E esse tamanho aqui é x menos a, né? Tá? Esse valor x menos a aqui. Okay? Então f de x menos f de a e x menos a, né? Tá? E aí a tangente é esse tamanho sobre esse, né? Tá? Então essa inclinação é o quê, né? Da reta secante aqui, né? De qualquer uma reta secante aqui, né? Tá? Com coordenadas x, f de x. F de x menos f de a, esse tamanho, sobre esse tamanho aqui, né? Sobre x menos a. Ok? E aí a ideia vai ser o quê, né? Para encontrar a inclinação dessa reta que passa aqui, né? Vai ser o limite, né? Quando x tende a né? Tá? Então, quando esse x aqui tende a f de x vai tender a f de a, né? Tá? Bom, a gente não vamos, por simplicidade aqui, assumir, né, que a função é contínua, tá? Mas não é necessário, assim, né? Tá? Não, na verdade é necessário, sim, tá? Então vai ser uma condição necessária que a função seja contínua para existir a derivada, né? Que a gente fala. Mas para a gente fazer isso aqui, né? Então vamos nos restringir a funções contínuas, por enquanto, tá? Então o que vai acontecer, né? Se x tende a se essa função é contínua, a f de x vai tender a f de a, né? Ou seja, se a gente tomar o limite, né? Tá? Então, para pontos x, né, muito próximos de a f de x vai estar muito próxima aqui, né, do valor f de a, né? Tá? E essas retas, né, secantes vão estar muito próximas dessa reta tangente que a gente quer, né? Tá? Então, ó, a ideia vai ser tomar o limite dessa expressão aqui, né? Tá? Qual o limite, né? O limite de x tendendo a né? Tá? Que daí a f de x vai tendendo a f de a. Só que assim, uma coisa... lembra que assim, né? Aí não é só, né? É o limite de um quociente, né? Como x, né? Em a ele vai dar zero, né? Tá? Então, né, a gente não pode, não é o quociente dos limites aqui, né, tá? Só que, assim, ele pode ainda ter um significado, né, tá? Então, pode ser, dependendo da expressão da f de x, né, que, né, em x igual a isso aqui esteja definido, né, esse quociente, né, tá? E aí existe esse limite, né? Tá? Então, essa vai ser a ideia, né? Tá? Então, em muitas situações, na verdade, o limite, né, não vai ser o quociente aqui dos limites, mas assim, esse quociente, o limite desse quociente vai ter um significado, ok? Dessa fração aqui. Então, né, ó, a ideia vai ser, né, a inclinação dessa reta tangente aqui, ó. Esse t aqui é tangente, né? Tá? Então, a inclinação da reta tangente a f, e que passa pelo ponto P, a f de a, é então, né, aí eu vou chamar de MP, né? Aqui a inclinação estamos chamando de MPQ e aqui MP. Então vai ser, porque é só no P, né? Tá?
Então vai ser o limite de x tendendo a daquele coeficiente lá, né? Tá? De f de x menos f de a sobre x menos a. Ok? Então, isso que a gente vai entender logo, logo pela derivada no ponto A, né? Tá? Da função. Mas então, ó, a questão aqui, ó, esse exemplo, né? Ó, encontrar a reta tangente à parábola f de x igual a x quadrado no ponto P igual a 1, né? A gente já fez isso, né? Tá? A gente fez, né, meio aproximado, né? Tá? Mas a gente fez, né? Ok? Então, a gente vai encontrar, né, primeiro a inclinação, tá? Então, que é o coeficiente angular, né, da reta. E depois, depois eu vou mostrar para vocês um jeito, né, tem um outro jeito que eu não tinha falado ainda, né, que é para encontrar equações de reta ou de funções lineares, né, que é inclinação e ponto, né, tá? Então, com um ponto e a inclinação, a gente já encontra também, tem uma forma mais rápida, assim, né, tá? Ponto assim, né, A, F de A aqui, né, ok? Então, ó, encontrar a reta tangente à parábola f de x igual a x quadrado no ponto P igual a 1, né? Então, a primeira coisa que a gente vai precisar é a inclinação, né? Tá? Então, agora a gente tem a fórmula aqui, é só jogar na fórmula, né? Tá? Então, vai ser... Então, quando é num ponto genérico A, f de A aqui é o quê, né? É x tendendo a A, então vai ser o limite de x tendendo a 1, né? Do quê? De f de x menos f de A, então f de x menos... Porque aqui é A, f de A, né? Então, é 1 aqui. E, né, vamos conferir, ó, que isso aqui é f de 1, né? F de 1 é 1 ao quadrado, que é 1, né? Então tá certo, né? Tá? Então é um ponto no gráfico aqui, né? De x quadrado. Então, ó, limite de x tendendo a 1, né? De f de x menos o f de a aqui, então é menos f de 1, né? Que é 1, sobre x menos 1, ok? Então, aí a gente substitui, né? F de x é o quê, ó? Então a gente vai tomar esse limite aqui, ó. A f de x é x quadrado, né? A f de 1 é 1, né? Então é x quadrado menos 1 em cima. E fica esse x menos 1 aqui, né? Tá? E aí, ó, agora dá pra gente ver que x ao quadrado menos 1 é o quê, né? É x menos 1, x mais 1, né? Diferente de quadrados aqui, né? Então é x menos 1 vezes x mais 1 sobre x menos 1. Aí, né, cancela esse x menos 1 com x menos 1, fica só x mais 1, né? Então a gente está tomando o limite de x tendendo a 1, de x mais 1. A gente já sabe, né, como calcular limites, é uma função contínua aqui. Então é avaliado, né? Tá aqui, né? Então é só substituir, né? Quando x igual a 1. Então é 1 mais 1 igual a 2, ok? Então essa é a inclinação, ok? Da reta tangente. Agora a equação a gente precisa, né, encontrar, né? Tá? Então eu vou fazer esse outro jeito de encontrar. Mas assim, coeficiente angular também, né? E com ponto vocês poderiam encontrar o coeficiente linear também, né? Tá? Que a gente não tem aqui, mas também daria para achar, né? Essa equação de reta. Ok? Então, em geral aqui, ó, vou pegar aqui uma reta, ó. A gente tem uma reta, né? Vou pegar um gráfico aqui. Fazer em vermelho aqui os pontos, né? Então, ó, um outro jeito aqui de... Então, a gente sabe, né, que a equação de reta é o quê, né?
A equação de uma reta y é um ax mais b, né? Tá? Onde o a é o coeficiente angular, né? E b aqui o coeficiente linear, né? Então a gente sempre assim, né? Para uma reta a gente precisa de duas coisas, né? Do coeficiente angular, coeficiente linear, né? Ou de outras formas aí, né? Tá? A ideia é o seguinte, ó. Se você tiver já o coeficiente angular, né? Que a gente está chamando de m lá, né? Tá? Então digamos que o m lembra que essa, né? Essa é aquele, né? Aquele f de no problema lá, né? F de x menos f de a sobre f de x menos f num ponto, né? Sobre x menos esse ponto, ok? Mas ali está determinado, né? Tá por aquela forma, né? Tá? Então o que a gente vai precisar é o coeficiente linear, né? Tá? Mas o que se a gente tiver ó, um ponto aqui, né? Dessa reta, um ponto qualquer, ó, um ponto deixa eu ver, ponto P, né? Tá? E aí y de P aqui, né? Tá? Então o que vai acontecer, ó? A y de P é o quê, né? É A vezes P mais B, né? Tá? E a gente quer saber esse B aqui, né? Tá? Então, uma outra forma aqui, ó, deixa eu ver se está certo isso aqui. Então, esse B é o quê, ó? B é Y de P, né? Menos A vezes P, ok? Então, ó, na equação da reta, Y é igual a X mais B, né? Tá? E aí o B é isso aqui, né? Então, é Y mais YP menos AP, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, né? Ó, eu posso passar esse y de p para lá, né? Tá? Então, y menos y de p é igual a, eu deixei em evidência o coeficiente angular, ó, x menos p, né? Tá? E aí aqui, ó, tá aqui, ó, coordenada x, né? P e y de p, né? Tá? Então, né? O que eu quero dizer aqui, ó? Vamos pegar uma. Vamos ver essa reta aqui, ó, que está no gráfico mesmo, né? Tá? Vou mover ele aqui para alinhar, né? Isso. Ele está alinhado com os quadradinhos. Ok, então vamos pegar um ponto aí, ó. Um ponto e ver essa equação de reta, o que ela provavelmente é aqui, né? Tá? Então, ó, digamos, esse ponto aqui, ó, parece que ela tá bem aqui, né? E aí, se for de 1 em 1, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, e aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Né? Então, esse ponto aqui, ó, é 6, 8. Né? Tá? E aí, né, vamos usar essa nova fórmula aqui, né? Então, isso aqui é o P, né? E o Y de P, né? Que a gente está dizendo. Ok? Então, ó, Y menos menos 8 vai ser a inclinação dessa reta aí, né? Tá? Que a gente vai estar chamando de M ali, né? Tá? M vezes X menos 6, ok? Tanto que assim, né, a inclinação, né, de uma reta, ela não, né,
ela não muda, né? Tá? Então é y menos 8 sobre x menos 6, né? Quaisquer y e x aqui, né? Que estejam na reta, né? Tá? Então, muito provavelmente aqui, ó, o- isso aqui talvez esteja passando em meio, né? Mas, ó, ela menos um, menos 2, menos 3, né? Tá? Menos 3 aqui. Então, bom, então, em termos de ponto, né, e inclinação é isso, né, tá? Se a gente quiser, a gente pode achar, né, aí vamos ver se bate com isso aqui, né, tá? Isso aqui, no fundo, seria o coeficiente, né, então isso aqui é 0 - 3, né? É o coeficiente B ali, né, tá? Mas digamos que assim, né, a gente não... Nem sempre seja fácil, né, de ficar achando, né, como vai ser o exemplo que a gente vai fazer, né, tá? Mas aqui eu quero achar, né, a inclinação, né? Então, isso aqui vai ser o quê, né? Menos 3 menos 8 sobre 0 - 6, né? Então, menos 11 sobre menos 6, 11 sobre 6, né? Tá? Então, essa equação de reta aí, aproximadamente, ó, y menos 8 igual a 11 sextos vezes x menos 6, né? E aí dá para simplificar também, né? Então, y é igual a 11 sextos de x menos, aí dá 11 sextos vezes menos 6 dá menos 11, né? Aí você passar esse 8 para cá, né? 8 dá menos 3, né? Tá? Que era o coeficiente, né? E aí aqui, ó, tá com cara de, né? Entre 2 e 3, né? Tá com cara de passar meio que em meio aqui, né? Tá? Mais para um lado que para o outro, mas assim, né? Entre 2 e 3 aqui. Então, quando o y é igual a zero, né? Y é igual a zero, quanto que valor é aquele x ali, né? Então, 11 se x igual a 3, 18 sobre 11, 18 sobre 11, não sei quanto que é. Deixa eu ver aqui na calculadora. 18 por 11. Um pouquinho maior, né, que 1,5 ali, né? Então, condizente com aquela reta ali, ok? Então, vamos deixar isso aqui. Tá, então, a ideia lá, o que a gente fez, né? Tá, então, y igual a x quadrado, né? Tá? Ou f de x igual a x quadrado, né? Tá? De x igual a x quadrado, né? Uma parábola ali que passa pela origem, né? Aí, né, como é que a gente está calculando? Então, vamos fazer de novo, né? Então, a inclinação lá pelo ponto P, né? Onde P, né? P é o ponto 1 ali, né? Tá? Então, isso aqui ó, é a f, né? Tá? F de 1 aqui, né? 1 ao quadrado. Isso aqui era o que? Ó, limite, né? X tendendo a 1. Então, vamos refazer só para fixar as ideias, né? Do que, ó? Da f de x menos f de 1 sobre x menos 1, ok? Então, é o limite dessa inclinação das secantes lá, né? Tá? Então, vai me dar a inclinação da tangente. Isso aqui é o que, ó? F de x, ó, então é o limite x tendendo a 1, né? De x ao quadrado menos 1 ao quadrado, né? Que é 1, sobre x menos 1. Aí isso aqui é o limite x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 para x tendendo a 1. Né? E é isso aqui é o que, né? Limite x tendendo a 1. Aí isso aqui, né? É x menos 1 vezes x mais 1, então limite x mais 1. Né? Tá? E aí é simplesmente 1 mais 1, que é igual a 2. Ok? Então a inclinação, né, da reta é essa, né? Tá? E aí a gente tem um ponto, né? Opa.
Então, a equação vai ser o quê, né? Y menos o ponto, Y menos 1, né? Tá? Então, o ponto aqui é 1, né? Tá? P igual a 1. Y menos 1 é igual a inclinação, 2, né? Tá? Vezes x menos o ponto x ali, né? X menos 1, ok? Então, y menos 1 é igual a 2x menos 2, y é igual a 2x menos 1, ok? Tá? Então, essa é a reta tangente, né? A x quadrado, né? Em 1, né? Aí vamos ver se bate mesmo, né? Tá? Então, vou fazer o gráfico disso aí. E ver se bate aqui. Representação gráfica. Então, a primeira, ó, x quadrado, né? O x quadrado tá aí. Tá? E aí o ponto 1, 1 tá aqui, ó, né? Tá? 1, 1, né? Então, o que tem que acontecer, né? A tangente tem que estar passando aqui, né? Tá? Ó, 2x menos 1. Aqui, ó, exatamente aqui, né? Tá? Então, passando exatamente aí, ó. E assim, né? Só tem esse ponto em comum, né? Com a parábola, ok? Então, ó, essa fórmula deu certo aqui. É claro que um gráfico não prova nada, né? Tá? Mas assim, ó, se a gente, né, deslocar esse gráfico aqui, né? Tá? Para a esquerda, né? Um pouquinho assim, ó. Ele vai ser secante, né? Não vai ser tangente, né? Tá? Então, peraí. Ctrl V. Então, para deslocar para a esquerda, a gente soma, né? Tá? 2x, mas aí um valor bem pequenininho, ó. 0,0... Em inglês, não sei se é 0,001, por exemplo, né? Vamos ver, ó. Quase não dá para diferenciar, né? As retas aqui. Tá? Mas se a gente der um zoom, ó, uma hora vai dar pra gente, né? Que a gente não tá na escala correta. Ó, tá vendo? Ó? Agora a reta aqui, ó, ela entrou, né? Tá? Então lembra que em azul é a x quadrado, né? Então, ó, ela já corta, né, em dois pontos ali, né? Tá? Ok? Mas assim, né? Se a gente vê de longe, aí não dá muito para diferenciar elas, né? Tá? Então, se fosse um valor menor aqui, ó, 2x menos 0,1, por exemplo, aí já daria, né? Tá? Ok? Então, é isso aqui. Vamos voltar, né? Então é isso, né? Tá? Então, para esse problema, esse exemplo, encontrar a reta tangente parábola f de x igual a x quadrado, ponto P igual a 1, né? Então, calculando esse limite, e a equação da reta tangente, né? Que passa... Então, a gente tem inclinação, né? MP aqui, né? Tá? E o ponto que ela passa, 1, 1, né? Então, é y menos 1 igual a inclinação vezes x menos 1. Tá? E aí, né? Como é 2 isso aqui, né? E aí, né, resolvendo aí, né? Simplificando, é essa reta aqui, y igual a 2x menos 1. Ok? Aí uma forma equivalente também, né? Tá? Então, é útil em certas situações ver desse jeito, né? Então, é usual desse jeito, mas também é usual desse outro jeito aqui que eu vou falar, né? Em vez, né, de ver o x tendendo a aqui, né? Tá? É ver esse x aqui, né, como o a acrescido de um h aqui, né? Tá? E aí, né, a diferença entre a mais h aqui, né, menos a, esse x menos a vai ser h, né? Tá? Então aqui vai ser o tamanho da diferença aqui, né, entre o ponto. Então é como se eu tivesse acrescido um valor pequeno aqui, né? Tá?
E aí vai ficar f de A mais H menos f de A. Aqui, né? Tá? Então tem utilidades em certas situações, né? Dessa forma aqui. E dessa outra forma vai ter em outras situações, né? Tá? Mas é equivalente, é a mesma coisa, assim, né? Tá? Então aqui, ó, a gente pode considerar a função, né? Tá? Função de x aqui. E aí considerar, né? Em vez de a e x aqui, né? A gente considera a, né? E a mais h aqui, né? Ok? E aí o nosso ponto P ele continua sendo a f de a, né? É, mas aí, ó, a diferença, então, a mais h menos a, né? Tá? Que seria aquele x menos a, né? Embaixo. Vai ser só h, né? Porque a mais h menos a, né? O a cancela com a aqui, né? Tá? Fica só o h, né? E aí, né? A f avaliada em x, agora é f avaliada em a mais h, né? Tá? Menos f de a, né? Tá? Então esse tamanho é f de a mais h menos f de a. O ponto, né? Agora ele... O ponto Q aqui da secante, né? Que a gente está aproximando. Ele tem coordenadas agora a mais h, né? Tá? E f de a mais h, né? Tá? Então esse tamanho aqui é f de a mais h menos f de a, ok? E essa aqui, né? Essa diferença aqui é esse tamanho, né? É h só, né? Tá? Então uma forma equivalente de expressar a inclinação das retas secantes é m de, né? Inclinação da reta secante P que passa por P e Q é f de a mais h menos f de a sobre h, né? Tá? E aí originalmente lá no cálculo, né, o Newton, né, acho que fazia dessa forma, né? É, acho que até na parte mais, né, nas épocas mais formais lá do século XIX, né? Cauchy, né, que estabeleceu o conceito de limites, essas coisas, né? Aí ele falava para pegar um número pequeno em comparação com A, né? Tá? Não precisa, né? Assim, você pode pegar onde você quiser, né? Tá? Esse H, né? É, mas assim, ele... A ideia aqui é que ele seja, né? A gente vai fazendo essa diferença entre o A e o A mais H aqui fica bem... tender a zero, né? Tá? Ficar bem pequeno, né? Tá? Porque daí você vai estar, né, chegando, se aproximando de A, né? Tá? Se esse H for positivo, né? Então você está se aproximando pela direita, né? Se ele for negativo, pela esquerda, né? Tá? Mas, mas assim, você está pegando um Hzinho cada vez menor, né? Tá? Então, de forma que né, essa diferença entre eles é desprezível, assim, né? Tá? E aí, né, a diferença entre f de a mais h e f de a também, né? Tá? É, e aí, no limite, né? Então, a inclinação da reta tangente a f que passa por P, né? A f de a aqui. Então, essa reta tangente vai ser o limite, né? Tá? Só que agora o limite, né? O limite que era x tendendo a né? Agora vira o limite, ou x menos a tendendo a zero, né? É o limite de h, né? Tá? H, desse hzinho tendendo a zero, né? Tá? Então, aqui fica ainda mais evidente, né? Que aí não dá, né? Não dá para tomar o limite aqui desse quociente não é o quociente dos limites aqui, né? Tá? Porque esse limite aqui disso aqui é zero, né? Tá? Mas assim, esse quociente, né, vai ter um significado. Então, ó, a inclinação da reta tangente vai ter essa fórmula, m, né? Essa inclinação m no ponto P aqui, né? Vai ser o limite de h tendendo a zero, de f de a mais h, né? Menos f de a sobre h, né? Tá? Com h tendendo a zero. Então, esse limite vai dar inclinação, ok? Então, um exemplo aqui, ó, usando né, esse jeito diferente aí, né? Mas não muito também. Encontrar a reta tangente à hipérbole, né? f de x igual a 3 sobre x, né? No ponto P igual a 3, 1. Ok? Então, ó. hum, Então, assim, tá implícito também que esse limite existe, né? Tá? Então, a gente vai colocar na definição, né? Mas tá implícito aqui que existe, né? Porque se não existir, aí não...
Provavelmente não vai ter, né? Vai ser o... Depois a gente vai ver o que que significa, né? Geometricamente. Mas provavelmente tem uma quina ou tem uma coisa no infinito, né? Tá? Então é... Ou tem uma descontinuidade ali que não dá para tratar direito, né? Tá? Então, ó, clicando na fórmula agora, ó, né? Tá? Então agora é o ponto aqui é o 3, né? Tá? Então é 3 mais a... Então a gente não se refere mais ao, né, ao x, né? É meio que tá tudo em relação a aqui, né? Tá? Ao y em x, né? Tá? Mas fica implícito aí, né? Tá? Então, ó, f de 3 mais h, né? O 3 é o a aqui, né? É f de 3 mais h menos f de 3, né? Tá? Porque, ó, vejo quando o h tende a zero, a f de 3 mais h tende a f de 3 aqui, né? Tá? E o h tende a zero. Né? Então, f de 3 mais h menos f de 3 sobre h, né? E aí isso é o limite, né? Então, qual que é f de 3 mais h, né? É 3 sobre x, né? Então, é 3 sobre 3 mais h. E a f no ponto 3, né? 3 sobre 3, que é 1, né? Tá? Então, menos 1 aqui. Sobre h, né? Isso aqui é o limite de h tendendo a zero de... Aí, fazendo as contas aqui, ó, 3 mais h... a gente pode fazer ali no OneNote, né? Tá? Então, o que a gente tem é limite, né? Que a gente está chegando ali, h tendendo a zero, de f de 3 mais h menos f de 3 sobre h, né? Então, é 3 sobre x, né? A f de x. 3 sobre x. Então, isso aqui é 3 sobre 3 mais h menos 1, né? Que é 3 sobre 3, né? Sobre h. Tá? Então, isso aí é o que, ó? Primeiro né, essa parte de cima aqui. Então, é 3... Peraí. 3 mais h aqui, né? Menos 3 mais h, né? Tá? Sobre h. Peraí, é o limite disso aqui, né? Então, esquece aqui. Peraí. Porque a gente está calculando o limite, né? Limite de h tendendo a zero. 3 sobre 3 mais h menos 1 sobre h igual ao limite de h tendendo a zero de 3 menos 3 mais h, né? Sobre 3 mais h sobre h, tá? Então, assim, né? Inicialmente a gente vai fazer umas contas aí meio, né, demoradas, assim, né? Se a função for muito complicada, né? Essa função não é muito complicada, mas assim, né? Se fosse uma coisa muito complicada, aí esse quociente é difícil calcular. Mas depois a gente vai ter, né, fórmulas, né? Tá? Fórmulas mais... para certas classes de funções, tipo polinômios, vai ter umas regras que simplificam muito, né? Tá? Então, a gente nem vai colocar limite, né? Já vai calcular direto, assim, né? Porque para tal tipo de função, né, a derivada é isso, né? Tá? Então, vai ser bem mais rápido, né? Tá? Então, ó, 3 menos 3 vai dar zero e vai ficar menos h, né? Menos h aqui sobre 3 mais h sobre... É tudo isso, né? Sobre h. Então, isso aqui é menos h sobre h, 3 mais h. Aí o limite aqui, ó, sempre esquecendo. Que é, né? Então, o limite, fim das contas aqui, h tendendo a zero. Aí esse h, né? Cancela com esse h. Fica menos 1, né? Sobre 3 mais h. Aí o limite disso aqui, ó, de h tendendo a zero. Aí como, agora sim, né? Como esse quociente, né? Não vai a zero, né? Tá? O limite desse 3 mais h não é zero, né? É 3. Então, aí a gente põe o quociente dos limites, né? Então, é menos 1 sobre 3, tá? Então, é menos 1 terço a inclinação.
E aí, né, como é que vai ser como se diz, a reta tangente, né? Tá? Então a gente tem inclinação aí, né? A gente quer no ponto 3,1, eu acho, né? Isso, né? Quando o x igual. Então, o ponto P aqui é 3, né? 3 sobre. Que é f de x, né? 3 sobre x aqui. Então, quando x igual a 3, a f é 1, né? Tá? Então, a equação é o quê? Y menos. Menos 3, não. Y menos o y aqui, né? Tá? Y menos 1 é igual à inclinação, né, que a gente calculou, menos 1/3, né, vezes x menos 3 aqui. E aí, simplificando, ó, y menos 1 é igual a menos x sobre 3 mais 1. Né? Tá? Então, y igual a menos x sobre 3 mais 2. Okay? Aí eu acho que uma forma equivalente aqui é que está no livro, né? Aí você pode, né? 3y igual a menos x mais 6. X mais 3y igual a 6 também. Né? Ou menos 6 igual a 0. Né? Tá? Então é outra forma de fazer. Né? Tá? Mas vamos ver ali no gráfico se vai dar isso. Né? Então y igual a menos x sobre 3 mais 2. Essa é a equação da retangente. No ponto 3,1. Né? Tá? Da função aqui, ó, f igual a 3 sobre x. Né? Então vamos mudar agora. Vou pegar isso aqui. A função 3 sobre x. Essa função é amarela. Aí, o que a gente tinha chegado era menos x sobre 3, né? Menos x dividido por 3. Aqui tem que separar isso. Mais 2, né? Tá? Então era no ponto 3,1, né? Essa reta tangente aqui, ó. Então, 3,1 aqui, ó. O 3,1 tá aqui. Okay? E é isso, então, ó, é a reta, né, tangente ao gráfico dessa função aqui no ponto 3,1. Okay? É essa reta aqui, em azul, né? Menos x sobre 3 mais 2. Tá? Aí cada ponto tem uma reta tangente, né? Tá? Então essa aqui não é tangente em outro ponto, né? Tá? Ela é tangente aqui. Né? Tangente essa curva nesse ponto. Para outras funções poderia acontecer, né? Tá? Que ela é tangente, seria a reta tangente aqui e coincide, né, com a reta tangente em outro ponto, né? Se ela fizesse isso aqui, né? Tá? E tangente essa aqui. Mas nesse caso não é, né? Tá? Okay. Então, a y menos... Ah, não, se terminar essa conta aí dá certo, né, pessoal? Y menos... Eu fiz certo a conta, peraí. Vamos lá. Ih, desliguei o OneNote. Então, y menos... Eu acho que eu fiz errado ali, né? Essa aqui tá errada, hein? Essa conta aqui, hein, pessoal? A inclinação tá certa, mas é no ponto 3,1, né? Então tá invertido aqui, ó. É y menos 1, né? Tá? Porque é y menos a f, né? Tá? Menos a função. É igual, então
Tanto que vamos plotar essa função aqui e vai ver que não vai dar certo, né? Tá? Menos x menos 1/3 mais 3. Menos x menos 1 dividido por 3, né? Mais 3. Não dá, né? Tá? Então vai dar uma secante, na verdade. Né? Tá? Então, ali no slide tá incorreto. Ok? Mas é bom para ver, né? Assim, né? Tem que pegar no ponto certo, né? Tá? Para ver que tá incorreto. Né? Tá? Aí também um outro exemplo que também tinha motivado a gente, né? Considerar o conceito de limite, né? Era achar a velocidade instantânea, né? De um corpo, ok? E várias outras funções da física, né? Como aceleração, sei lá, potência, né? Que é variação instantânea do trabalho, né? Pelo tempo e tal. Várias funções ali, né? Da física vão exigir o conceito de limite e do limite dessa taxa aqui, né? Tá? Então, ó, velocidade média de um corpo, né? Tá? Então, se você fizesse o gráfico ali, né? Da trajetória, né? Tá? De um corpo, né? O deslocamento, né? Como função do tempo aqui, né? Aí a gente tinha visto, né? Na aula ali de motivação de limites, né? Que que também ia dar, né, a velocidade instantânea ia dar aproximação por secantes, né? Então, onde as secantes, né, elas determinam a velocidade média, né, tá? De um corpo, né? Tá? Então, a velocidade média que é a fórmula, né, delta S sobre delta T aqui, né, onde é a variação, né, é a mudança, né, espacial, o deslocamento, né, tá? Entre instante de tempo t, né, e t mais um h, né, tá? Um incremento h aqui sobre o intervalo, né? Então é o deslocamento dividido pelo intervalo, né, de tempo aqui. Essa taxa, né? Tá? Então essa é a taxa média que a gente diz, né? É t mais h menos t aqui que dá h, né? Tá? Então a velocidade média é essa taxa aqui, né? Tá? Essa fração aqui, né? Quociente aqui. S de t mais h menos S de t sobre h. O que mudou aqui foi né? Em vez de x aqui tá t, né? Tá? Ou em vez de A, né, que era o ponto que a gente estava avaliando, tá T aqui, né? Então a velocidade instantânea de um corpo no instante ali, né, instantânea ali, ó, no instante de tempo T, né, no instante ali que você quer, né, é esse limite, né, de h tendendo a zero também, né, tá? Então de S de T mais H menos S de T sobre H, ok? A gente vai ver, né, essa aqui vai dar, né, vai originar uma outra notação também, né? Mais pro Leibniz, né? Tá? Mas é equivalente também, né? Tá? Pensar dessa forma aqui. Tá? Então essa velocidade instantânea, né? Vai ser esse limite que vai ser também, né? Num gráfico ST aqui, né? Dessa função S como função do tempo t, vai ser a reta tangente né? No instante tempo t, né? Tá? Nesse gráfico. Então, ó, esse é um exemplo também, né? A velocidade instantânea, né, de um corpo vai ser o limite de h tendendo a zero desse quociente, S de t mais h menos S de t sobre h. Okay? E aí você calcula, né, a velocidade do velocímetro mesmo, né? Tá? Então, que o velocímetro tá indicando naquele instante de tempo. Né? Porque a velocidade média, assim, né, ela é uma aproximação, né, não muito boa, né? Se o seu deslocamento ele não for em linha reta, assim, ou não for a velocidade constante, né? Então, se a sua velocidade variar, né? Variar com o tempo, né? A velocidade média ela não vai aproximar muito bem, né? Tá? Conforme o tempo vai passando, né? Conforme esse H vai, né? Porque daí esse H vai ficando, né? Muito maior, né? Tá?
a diferença, né, entre o t mais h e o t aqui, né? Ok? Então, a velocidade instantânea, assim, precisamente, é definida por esse limite aqui, né? Tá? Desse quociente. Okay? Então, ó, motivado por essas taxas de variações, talvez a gente, né, fale mais de outras coisas, né? Tá? Dessas inclinações de retas tangentes, né, em determinado ponto. De uma função, a gente vai definir a derivada, né? Tá? A derivada de f em a, né, denotado por f' de a, como, né? Então, assim, a gente vai usar essa notação, né, por enquanto. Então, a notação mais próxima do que o Newton fazia, né? Newton, na verdade, acho que ele colocava uma bolinha aqui, né? Tá? Então, um pontinho aqui em cima, né? Aí, em livros antigos de física, você vê isso aí, né? Tá? Então, é um pontinho, dois pontinhos, assim, né? Tá? Mas, assim, usa linha aqui, né? Tá? Então, f' de A, então f' de A é essa operação aqui, né? Tem esse significado aqui. É o limite, né? Tá? De H tendendo a zero, de f de A mais H, menos f de A sobre H, né? Tá? Então, assim, né? Em analogia aqui, né? Ou assim, né? Isso aqui sendo o caso especial, né? Desse caso mais geral. Então, da velocidade, da inclinação, né? De uma reta, da reta tangente, né? Tá? Então, a derivada de f em A vai ser, né, o limite de h tendendo a zero, de f de A mais h, menos f de A sobre h. Okay? Então, o limite desse quociente, né, quando h tende a zero. Aqui, né? Então, se o limite existir, né? Então, se fizer sentido isso aqui, né? Então, porque, às vezes, por exemplo, né, sobra só o h aí, né? Tá? Então, dependendo da função aí, sobra só o h aqui, né? Então, se fosse uma coisa que sobra 1 sobre h, né, aí o limite não vai... na verdade vai ser um limite infinito, né? Ainda vai existir. Mas assim, né, tem funções lá que a gente viu que não existe, né? Se fosse se dá no fim das contas aqui modo de h sobre h, né? A gente viu que não existe limite para aquilo lá, né? Tá? Então, né, aí não existiria o limite, né? Então aí não estaria definida, né? Tá? A derivada. Né? Então então a notação agora, né, que a gente vai usar por enquanto não, assim, maior parte, né, tá? Que é bem simples aqui. Então, uma função, né, com esse linha aqui, ela significa, né, f', né, em A, né, tá? É isso aqui, né, tá? Essa fórmula aqui. E equivalentemente, né, f' em A, então a derivada da função f no ponto A, né, ou no valor A aqui, é o limite de x tendendo a de f de x menos f de A sobre x menos A, né? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, né? Tá? Só mudou a variável aí, né? Tá? Então, isso aqui é a derivada da função, né? No ponto, no valor A, aqui, em x igual a... E a gente vai desenvolver mais isso aí, mas não foge disso aqui, né? Tá? O que a gente vai fazer é mostrar algumas propriedades, né, nas próximas aulas. Para fazer esse cálculo, a gente não tem que ficar se referindo a esse limite, né? Mas, assim, a definição, né, precisa é isso aqui, né? De derivada no valor A aqui, né? De uma função. Então, é esse limite desse quociente aqui, ok? Então, um exemplo aqui, ó. Vamos encontrar a derivada da função aqui quadrática aqui, ó. X ao quadrado menos 8x mais 9 em x igual a, tá? Então, ponto A arbitrário, né? Tá? Então, ó, f' de A, né? Vai ser o quê? Ó? Limite de h tendendo a... Então, né, só substituir a definição aqui, ó. F de A mais h menos f de A sobre h. F', né? A função, a derivada de f. O ponto A é isso. E por que derivada, né? Porque é uma função que vem derivada, né? Você deriva uma nova... a gente vai ver que isso aqui vai dar, né, origem a uma nova função, né? Então, é uma coisa que você deriva de uma função, né? Tá? Então, de uma função é uma consequência de uma função, é isso aqui, né? Tá?
Então, de uma função f, né, tá? F de x, você, né, deriva, né, tá? Então, deriva uma nova coisa, né, que vai ser uma nova função, isso aqui, né? Então, ó, encontra a derivada da função f de x ao quadrado menos 8x mais 9 em x igual a. Então, a derivada, né, da função f de x, né, em a, por definição, é esse limite de h tendendo a zero desse quociente aqui, f de a mais h menos f de a sobre h. Okay? Então, ó, aí ó, vai começar a ficar aparente, né, que da definição assim, né, é que nem no limite lá, mas assim, menos drástico, né? Tá? Então, calcular limite a partir da definição, lembra que era, né, pesado assim, né? Aqui vai ser pesado em termos de conta, assim, né? Tá? Vai ser meio não muito prático, assim, né? Para funções muito complicadas, né? Tá? Aqui é uma função não muito complicada, né? Tá? Mas mesmo assim vai dar umas continhas meio chato aqui, né? Tá? Então, limite de h tendendo a zero, de f de a mais a. Então, ó, agora substituindo, né? F de a mais h é o quê? Ó? É a mais h ao quadrado, né? Tá? Menos 8a mais h, né? Mais 9. Né? Menos a f de a, que é a ao quadrado, menos 8a mais 9. Né? Tá? Dividir por h. Aí, ó, vamos abrir essa expressão. Então, o limite de h tendendo a zero de a ao quadrado mais 2ah mais h ao quadrado, né? É esse quadrado aqui. Menos 8a menos 8h, né? Mais 9. Menos, né? Tá? Menos essa expressão aqui, a ao quadrado menos 8a mais 9. Né? Aí, ó, esse a ao quadrado cancela com esse a ao quadrado. Aí o menos 8a, né? Cancela com esse... Vai ser menos 8a, né? Aí esse 9 cancela com esse 9 aqui, né? Tá? Então só sobra aqui, ó, h ao quadrado mais 2ah menos 8h, dividido por h. E aí, como na definição de limite, né, o h ele tende a zero, mas nunca é zero, né? Tá? Então eu posso dividir, né, pelo h aqui, né? Tá? Então, né, h ao quadrado dividido por h dá h, mais 2ah dividido por h dá 2a, menos 8h dividido por h dá 8, né? Então a gente fica, no fim das contas, ó, tem que calcular esse limite de h tendendo a zero, de h mais 2a menos 8, né? E isso aqui é contínuo, né, em h aqui, né? Tá? E é contínuo em zero, né? Tá? Então é só avaliar, né? É só o limite dessa expressão, né? O h, que é a variável aqui, né? É 2a menos 8, ok? Então a derivada da função, né? É isso aqui, ok? E aí, ó, de posse disso, a gente pode, né? Como a gente tem a derivada aqui da função, né? Tá? Isso aqui corresponde, né, à inclinação, né, da reta em x igual a, né? Tá? Da reta tangente a esse ao gráfico dessa f de x em x igual a, né? Tá? E aí, né, se for, por exemplo, em x igual a 1, né, aí é 2 vezes 1 aqui, menos 8, 6, né? Tá? Eu acho que vai ser, não vai ser não. Então, ó, a inclinação da reta tangente é uma função f em um ponto A, f de A, né, pelo que a gente tinha discutido, f de linha de A, né? Tá? Então, é a derivada da f no ponto A. Logo, né, a equação dessa reta, né, pelo que a gente tinha discutido, né, tá? Então é y menos f de A aqui, né, é igual a inclinação, f' de A, vezes, né, x menos A. Aqui, né? Okay? Então essa vai ser a equação da reta tangente em geral, né, tá? Então a derivada está me dando a inclinação, né, tá? Dessa reta tangente no ponto A, né? No ponto A, f de A aqui, né? E aqui esse formato também vai ser interessante depois, né? Tá? Porque isso aqui, tá vendo que tá tendo f e x aqui, né? Tá? Então essa f', né, em A, né? Ela é meio que a inclinação da função linear, né? Tá? Então a inclinação da função linear aqui é o coeficiente angular
da função linear que melhor aproxima essa função aqui, né? Em vizinhanças aqui de A, f de A, ok? Então, ok, agora a gente tem também essa, né, equação aqui da reta tangente num ponto A, f de A. Então, ó, o exemplo aqui vai pedir, ó, ele quer saber a reta tangente à parábola, né, que a gente calcula essa derivada, né, x ao quadrado menos 8x mais 9, no ponto 3 menos 6 aqui, né, tá? Então, ó, a gente calculou a derivada, né, em f' de A é f' de 3 aqui, né, tá? Então, quando A é igual a 3 aqui, é 2 vezes 3, 6, menos 8 dá... 6 menos 8 dá menos 2, né? Tá? Então, essa f' de 3 aqui, né? É menos 2, né? E aí, né, a equação, então, é y menos f de 3 igual a f' de 3, que é menos 2, vezes x menos 3 aqui, né? E aí, aqui é menos 6, né, a f de 3. Então, y mais 6 é igual a menos 2, né, tá, que é a inclinação, vezes x menos 3, né, tá? E aí, simplificando, aqui é mais 6, né, tá? Quando passa para cá é menos 6, só que aí menos 2 vezes menos 3 é mais 6, né, tá? Então, mais 6 menos 6 dá 0, né? Então, é y igual a menos 2x. Então, é uma reta ainda que passa aqui na origem, né, tá? E se fizer o gráfico, né, tá? Não vou fazer, né, tá? Já fizemos. Mas eu sugiro que vocês façam assim, né, tá? Em algum software e tal. Para ver essas coisas mesmo, né, tá? Então, ó, y igual a menos 2x aqui, tangencia em 3 menos 6, né? Essa função quadrática aqui, x quadrado menos 8x mais 9. Essa parábola aqui, né, tá? Então é isso que essa derivada tá fornecendo, né? Tá? Por enquanto, assim, né? Tá? Ela vai muito mais informação aí, né? Tá? Mas é essa inclinação aqui, né? Tá? Da reta tangente, né? Então ela me fornece, né? Via essa fórmula aqui, a reta tangente ao gráfico de uma função, né? A uma curva aqui plano num determinado ponto. Okay? E aí uma outra interpretação agora, talvez até mais importante, né, em certas para ciências naturais, tal, né? Também, né, ciências sociais, né, que fazem economia também, né? Ciências sociais que usam argumentos matemáticos também, tá? Então ver a derivada em termos de taxas de variação, né? Tá? Então, ó, seja y uma quantidade dependente de x, tá? Então y é uma função de x aqui. Então, se x muda do valor x1 para o valor x2, né? Então, tem uma variação aí, ó, de x1 para x2. Essa mudança, né, tá? Ou essa variação em x é dada, né, por esse ΔX aqui. Então, notação típica aí de física, né, tá? Mas também de outras ciências, tá? Então, ΔX aqui significa isso aqui, né? x2 menos x1, né? Tá? Então, é o quanto mudou, né? E aí, em y, então, a mudança correspondente, né? Tá? Então, como y é uma função de x, né? O y vai mudar, né? Se o x2, se o x mudou de x1 para x2, né? Tá? Então, a gente vai ter um ΔY aqui, o f de x2 menos f de x1, né? Que você pode chamar de y2 menos y1 aqui, e é esse ΔY, né? Tá? Então, o quociente, né? Tá? ΔY sobre ΔX, que é f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1, ele é a chamada taxa de variação média, né, de y com relação a x. Tá? Então, por exemplo, a velocidade, né, se o y fosse aquele s e o x é o t, né, tá? Então é a velocidade média, né, a taxa de variação média do espaço, né, com relação ao tempo, né? Então, ó, em geral, então, né, para uma dada função de x, y igual a função de x, né?
a taxa de variação média, né, de y com relação a x é esse delta y sobre delta x. Então, é f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Ou y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Né? Tá? E ela, né, num gráfico, né, da f, né, ou da y, né, por x, né, ela vai, né, ela vai ser o quê, né? Essa inclinação dessa reta secante aqui, né? Tá? Onde passando por P e Q, né? Onde P, né, é x1 f de x1 e Q é x2 f de x2, né? Tá? Então a inclinação delta y aqui é f de x2 menos f de x1, né? Então esse tamanho delta y sobre delta x, né? x2 menos x1, ok? E aí, né, a taxa de variação instantânea, aí eu já vou explicar essa simbologia aqui, ó, alternativa, né? A taxa de variação instantânea de y com relação a x em x1, né, tá? Então eu quero saber, né, no instante x1 aqui, ou no valor x1, né, tá? Então, né, esse limite quando esse delta x, né, tá? Quando a diferença aqui, ó, entre x2 e x1 tende a zero, né, tá? Então, o limite de Δx tendendo a zero de Δy sobre Δx, né? Desse quociente, dessa taxa de variação média ali, né? Tá? Que é a mesma coisa, né? Então, Δx tendendo a zero é a mesma coisa que x2, né? Menos x1 tendendo a zero, ou seja, o x2 tende a x1, né? Tá? Então, é o limite de x2 tendendo a x1 de f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1, que é a derivada, né? Tá? Que corresponde a... Então, se você chamar esse x2, por exemplo, de x1 mais um hzinho, né? Tá? Aí isso aqui é hzinho tendendo a zero, né? E é a definição de derivada, né? Tá? Da função f, né? Ou de y em x1, ok? Então, f' de x1, isso aqui, né? Tá? Então, uma outra forma de ver, né? Tá? E aí, né? Aí essa notação aqui, né, em termos de... Vou explicar nas próximas aulas, mas né, mais rigor, assim... Não é muito formal isso aqui, né, mas num certo sentido dá para definir formalmente isso aqui. Isso aqui é a mesma coisa, né, tá? Então é a mesma coisa, né, é só uma notação diferente para isso aqui, né? Poderia colocar também df dx aqui, né, tá? Df dx em x1 aqui, mas então, dy dx, né, é a mesma coisa que f' em x1 aqui, tá? Então, aqui faltou colocar que é avaliado em x1, né, tá? Mas dy dx é assim, né, é como se esse delta y aqui, quando x, né, o delta x tende a zero, então o delta x tendendo a zero, ele está tendendo, na verdade, a esse dx aqui, né, tá? Então a gente fala que é um infinitesimal, né? Um diferencial, né? Tá? Esse aqui. Então o delta x aqui, que é finito, né? Tá? Quando x2 é diferente de x1 aqui, ele tende a esse dx aqui, né? E aí aí o delta y ele tende, né, a esse dy aqui, né? É uma coisa assim, né? Infinitesimal, né? Muito pequenininha, né? Tá? É a ideia dessa notação, né? E aí, né, num sentido esse quociente de, né, diferenciais aqui, né, infinitesimais, né, ele vai ter esse sentido aqui, né, tá? Que esse quociente, né, o limite disso faz sentido, né, tá? Que vai ser exatamente a derivada, né, tá? Então essa é a notação do Leibniz, né, tá? Ela vai ser conveniente em certas situações, né? Mas ela, assim, né? Ela não... De vez em quando ela tem um certo abuso de notação, né? Tá? Então, em certas situações a gente vai poder, né? Meio que multiplicar por esse dx aqui, né? E vira um dy, por exemplo, né? Tá? Mas mas não é em todas as situações que vai poder ser feito isso, né? Porque sempre implicitamente tem esse limite aqui, né? Tá?
desse quociente, né? E assim, né? Aí só quando esse limite existir que vai poder ser feito, né? Então, aí a gente vai ver com mais calma, né? O que significa, né? Tá? Mas a notação de integral, por exemplo, vai usar dx, né? Tá? Então, e assim, né? Aí na física, assim, não sei se vocês já viram ou vão ver, né? Aí tem um certo abuso, né? De notação de vez em quando, né? Tá? Passa isso aqui para outro lado, né? Multiplicando. É umas coisas assim, né? Que tem que tomar cuidado se for fazer. Provavelmente, não é toda a situação que você pode fazer, né? Tá? Mas assim, facilita em outras coisas, né? Tá? Então, por exemplo, vai ter a derivada de um produto de funções, por exemplo, né? Aí, ou vai ter composição de funções, assim. Aí vai ajudar mnemicamente, né? A lembrar, assim, tá? Mas a gente vai continuar usando isso aqui, acho que na maioria das situações, né? Tá? E aí depois troca para essa quando for interessante. Mas assim, são notações diferentes, né? É a mesma coisa, né? Então significa isso aqui. Ok? Então a derivada vai ter né? Vai ter essa interpretação dessa taxa de variação instantânea, né? Tá? De uma função, né? E isso que, né? Tem um potencial, né? Muito alto, né? De aplicações, né? Porque, por exemplo, né? Na pandemia mesmo, né? Tá? Uma coisa atual, né? A gente viu aqueles gráficos, né, da função da pandemia, né? E aí vai ser, né, a taxa de variação assim instantânea, né, da pandemia, assim, né? Da pandemia é por dias, né? Mas assim, como a gente tem bastantes dias já, né? Tá? Aí dá para aproximar por uma função contínua, né? Tá? E aí, né, seria, né, a taxa de variação naquele dia, assim, né? Tá? Da função ou naquelas horas ali do dia, né? Tá? Então a derivada estaria aproximando muito bem, né? Tá? E aí a tomada de decisão, né, nos próximos dias, né, fica melhor aproximado do que uma taxa de variação média, mas assim, né, esse delta x é muito longo, né? Porque lembra que tem muita variação, né? Tá? O gráfico lá da função, né, da pandemia, tá? Mas em economia também, né, você tem a função custo, né? Aí a taxa de variação do custo, né? Conforme com o tempo ou com outras variáveis, né? Tem bastante significado, né? Tá? E aí na física, assim, né? De lei, né? Tá? Então a taxa de variação da posição com o tempo, né? Tá? Vai me dar a velocidade, né? Tá? A velocidade instantânea, né? Num determinado instante de tempo, né? E também a gente vai ver, né? Que a velocidade vai ser uma função também, né? Tá? É, ó, a derivada, né? Tá? Então ela origina uma função, né? Porque, assim, se a função for contínua, por exemplo, né? É capaz dela, né? Dela ter, né? Definido esse limite aqui, né? Em todos os pontos, né? Tá? E aí origina uma função diferente, né? Tá? A função que a gente chama a derivada, né? Tá? E aí você pode, como é uma função, você pode derivar essa função nova, né? Então fazer uma segunda derivada que a gente diz, né? Tá? Então a aceleração ela é né, a taxa de variação instantânea da velocidade, né? Tá? Num dado instante de tempo, né? E ou seja, né, se sua velocidade está aumentando ou diminuindo, né? Tá? E coisas do tipo assim, né? Tá? Então aumento de população também, né? Tá? Então dá para ver, né, taxas populacionais tal, né, dá para modelar com a derivada. Então a derivada vai ser assim fundamental, né, para a modelagem matemática das coisas. Tá? Então aqui, né? Tá? Então aqui eu vou introduzir, mas a gente vai ver com mais calma na próxima aula. Tá? Então a gente pode ver a derivada como uma função, né? Tá?
Então, ó, dado uma função f de x, né, a gente pode ver a derivada como uma função de x, né, tá? Porque em vez de ser num ponto só, né, aqui, por exemplo, em x1, né, mas, sei lá, né, aqui, né, na definição, ó, avaliado em um valor, né, tá? Se esse limite existir, né, num certo domínio ali, né, a gente pode ver a função, né, a derivada como uma função, né, porque aí é só avaliar, né, nesse valor de x aqui, né, tá? Então a derivada como uma função de x ela vai ser definida dessa forma, né, f' de x, né, tá? Dado uma função f de x, a derivada, né, a função derivada, né, tá? É o que, né? É o limite de h tendendo a zero desse quociente aqui, ó. F de x mais h menos f de x sobre h. Tá? Ou, né, as definições análogas lá, né? F de x menos a, f de x menos f de a, né? Sobre x menos a também, né? Tá? Então, uma coisa equivalente. Né? Ou delta f sobre delta x, né? Quando o delta x está tendendo a zero. Okay? Mas aqui, uma boa. Né? Tá? E aí essa função, né, derivada, né, tá? Daí vem o nome, né, a função derivada dessa função f, né, essa função f deriva ela, né, gera, né, essa nova função aqui, tá? É, ela vai, ela vai, ela vai estar conectada, né, ela vai dependendo, né, das propriedades dessa função aqui, a função derivada vai ter certas propriedades derivadas dessa, né? Tá? Então vai ter propriedades que são consequências dessa aqui, né? E vice-versa num certo sentido. Assim, tá? Então, ó, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Se g de x é igual a x ao cubo menos x, né? Tá? Encontre g' de x, ok? Então encontre a derivada, a função derivada, né? Da g de x, né? A derivada de g de x, né? Como função, tá? Então g' de x, aplicando a definição, né? É o limite de h tendendo a zero, g de x mais h menos g de x sobre h, né? Tá? E isso aqui é o limite de h tendendo a zero, né? Então x ao cubo menos x, ou x mais h, a função disso é x mais h ao cubo menos x mais h menos, né? Menos x aqui, né? Menos g de x, né? Tá? Menos x ao cubo menos x, tá? E aí, ó, aqui já é meio chatinho, né? Tá? X mais h ao cubo é o quê, né? X ao cubo mais 3x ao quadrado h mais 3xh ao quadrado mais h ao cubo menos, né? Menos x mais h, então menos x menos h menos x ao cubo mais x, né? Tá? E aí, ó, x ao cubo cancela com x ao cubo, menos x cancela com x, e acho que é só. Né? Tá? Aí o que sobra é 3x ao quadrado h, 3x ao quadrado h, mais 3xh ao quadrado, mais h ao cubo, menos h dividido por h. Aí o h está tendendo a zero, mas ele nunca é zero, então a gente pode dividir pelo h. Então isso aqui vai dar o quê? Ó? 3x ao quadrado, né? 3xh mais h ao quadrado menos 1, né? Simplificando aqui, né? Então o limite dessa expressão, né? Veja que a variável aqui não é x, né? É h, né? Tá? Então o x aqui ele está como fixo, né? Tá? É o h que tá variando aqui, né? Tá? Nessa forma, né? Da expressão da derivada, tá? Então o h tendendo a zero, isso aqui é contínuo, né? Tá? Então o x aqui é como se fosse uma constante, né? Isso aqui é uma função de h, né? Tá? E é um polinômio aqui de h, né? Um polinômio quadrático aqui. Então é contínuo, né? Tá? Então é só avaliar em h igual a zero, né? Tá? Então isso aqui vai embora, então só sobra 3x ao quadrado menos 1. Tá? Então vamos ver o que essa função aí, ó. Então, vamos ver o que assim, né? Se dá para visualizar alguma coisa, né? Tá?
Então, a função que a gente estava vendo era x ao cubo menos x. Né? Essa função aí. Agora, a função derivada, né, que ela não vai dar só, né, a derivada em um ponto, ela dá, né, a derivada em um valor né, da equação, no fundo, a reta tangente naquele ponto, né, tá? A função derivada, ela vai dar a derivada em todos os pontos x, né? Para cada ponto x vai ter, né, vai ter a tangente ali, né, em cada ponto x, né? Então vamos ver aqui, ó. Então dava 3x ao quadrado menos 1. Tá? Então é isso aqui, ó. Né? Veja, ó, que ela cruza, né? Então aqui para visualizar, talvez ela cruza em zero aqui, ó, em 2 pontos, né? Tá? Veja que a inclinação aqui, ó, nesses 2 pontos, né? Então a reta aqui, ó, a derivada é zero, né? Tá? Ou seja, a inclinação da reta tangente nesse ponto aqui, ó, é zero, né? Tá? Deixa eu ver se daria para. Deixa eu ver que valor é mais ou menos isso aqui. Acho que dá para ver aqui, ó. Então, quando então, peraí, quando que 3x ao quadrado menos 1 é igual a zero, né? Tá? Então, isso aqui é quando x ao quadrado é igual a 1/3, então é mais ou menos 1 sobre raiz de 3, né? Então, esse primeiro aqui, então é a f, né? Então é x ao cubo menos x aqui. Vamos colocar aqui. Deixa eu copiar ela aqui. Não. 1 dividido por 3. Quer dizer, menos, né? Menos 1 dividido por esquerda de 3 ao cubo menos aqui, ó, tá vendo? Então nesse valor aqui, né, que é esse aqui, tá? Aproximadamente aqui, a derivada, né, tá? Vale zero, né? Tá? Que é exatamente a inclinação dessa reta tangente nesse ponto, né? Tá? Inclinação zero, né? Faz um ângulo de zero aqui, tá? E aí a outra, né, vai ser, acho que exatamente, bom, como é simétrico aqui, né, tá? Então vai ser, ó, essa função é ímpar, né? Então então aqui tem que dar um negativo disso aqui, né? Tá? Então tem que dar aqui embaixo, ó. Aí ela cruza aqui, né? Ela é zero, né? Aí você tem, né, essa aqui que tem inclinação, né? Ctrl V aqui, mas agora com valor positivo, né? Que é outro valor que isso aqui dá zero, né? Tá? É 1 sobre raiz de 3, né? Então, ó, aqui, ó, a inclinação é zero, né? É exatamente o ponto em que a função derivada, né, tá dando zero, né? Tá? Aí, né, vamos ver, né, a direita e a esquerda disso aí, ó. Aqui, ó, a função tá decrescendo, né? Tá? Okay? E aí, né, a inclinação aqui, ó, da reta, né? Ou seja, se eu pegar esse ponto, ó, a reta tangente ela tem uma inclinação negativa, né? Tá? Ela está decrescendo aqui, né? Tá?
Ou seja, né, os valores aqui, né, da derivada devem ficar menor, né, o valor da função derivada, né, tá? Então, dessa aqui. Então, ó, aqui é zero, né, o valor da função, ó, zero. E aqui, ó, vai ficando, né, menor, né, tá? Então, vai decrescendo, né, decrescendo e tal, né? Vai ficando negativo, negativo, até um valor mínimo aqui, menos um, né, tá? Aí começa a subir, né, tá? A partir de zero ela começa a... Ainda é negativo, né, tá? Só que fica, né, os valores começam a ficar mais positivos, né, tá? Então aqui, ó, aqui é negativo, né, tá? Mas a inclinação, né, das retas tangentes aqui, ó, vão tendendo a zero, né? Que vai tender nessa reta aqui, né, tá? Até que fica zero, né, tá? Então até que a função fica zero aqui, né? A derivada, né, tá? E aí a função, né? X ao cubo aí menos x, né, tá? Aí agora a inclinação é positiva, então os valores, né, para esses valores de x, né, à direita aqui, desse aqui, né, tá? Aí a inclinação vai ficando positiva, né, e a reta vai ficando crescente, ó, tá? Ok? Então, ó, aí a inclinação é positiva aqui. Então, a gente depois vai ver com calma, né, várias propriedades dos gráficos aqui, né, tá? Vindas da função derivada, né, tá? Então, e também da segunda derivada, a gente vai ver, né, tá? Mas para essa função aí a gente viu isso, né? E em geral, né? Tá? Então é possível graficamente, né? Então aqui uma função genérica, né? Ó, y(f) de x, né? Tá? Aí a função derivada dessa aí, né? Tá? A derivada como uma função, que ela, então aqui, ó, y e o f' de x, ó, nesses pontos em que a inclinação das retas tangentes são zero, ó, né? Então ponto A aqui, ó, né? Aí a função derivada vai ter valor, né? Em x igual a A, aqui, ó. Quer dizer, né? Aqui é o ponto A, né? Sei lá. Mas aqui, ó, em A, né? A função derivada que está indicada por esse ali vai estar em zero, né? Tá? O valor, né, da função. Porque a inclinação é zero aqui, né? Tá? Da reta tangente. Né? Então a derivada tem que valer zero, né? Tá? Aí veja que entre aqui, né? Aqui vai ter um outro zero, né? Tá? Então ela vai cruzar aqui, né? Tá? Em zero. Mas entre aqui e aqui, ó, a inclinação aumentou, ó, aumentou. Aí depois, né, ela atinge o máximo aqui, que deve ser aqui bem no meio, né? Depois ela começa a diminuir, né? Porque daí ela vai, né, tender a zero aqui, né? Tá? Então, ó, a inclinação aumenta e depois diminui, né? Tá? Então a curva faz esse meio que S aqui, né? Tá? Aqui, ó, ao contrário, né? Talvez dê para ver melhor, ó, né? Aqui, ó, a inclinação é zero, então, né? É zero aqui nesse ponto correspondente. E aqui também, né? Tá? A inclinação da reta tangente é zero, então a derivada é zero, né? Tá? Aí o que acontece, né? Ah, aqui, ó, aqui ela estava em zero, né? Aí começou a ter inclinações negativas aqui, né? Tá? Então as retas tangentes têm inclinação negativa. Só que aí, né, chega um ponto aqui, né? Tá? Mínimo aqui, né? Inclinação mínima dela, né? De valor mais negativo, né? Tá? Depois ela começa, né? A estabilizar aqui, né? Tá? Então ela muda o comportamento, né? Aí ela começa ainda é negativo, né? Mas é menos, né? Assim, né? Até que fica zero, né? Até que fica nulo, né? Tá? Então aqui, ó, esse S aqui, né? Da função original, a derivada tá expressando aqui, né? Tá? Então ela, né? Vai, né? Negativo aqui, vai caindo, né? A inclinação, que aqui era zero, né? Aí vai ficando negativo, né? Até que chega um ponto aqui, né? Que a inclinação,
ela ainda é negativa, mas ainda assim, né? Não tem esse módulo aqui tão grande, né? Tá? Aí ela vai, né? Começa a aumentar de valor, né? Começa a aumentar de valor, né? Tender ao zero, né? Tá? E aí é exatamente o que a função derivada está fazendo, né? Tá? E a partir daqui, ó, ela fica positiva, né? Porque aí a inclinação fica positiva, né? Tá? A inclinação vai ficando positiva. Tá? Aí tentem visualizar assim, né? Tá? O, pega o gráfico de uma função, vai ali nesse software de calculadora aí do Windows, né? Ou o que você preferir para fazer gráficos, né? Ou da sua calculadora mesmo, né? Tá? E aí tenta, né? De um gráfico você chega no gráfico do que seria a derivada, né? Esboçar, né? O gráfico da derivada, né? Tá? Importantes são esses, né? Bem importantes esses pontos né? Que a inclinação é zero, né? Da função original, né? A função derivada ela vai cruzar, né? Em zero aqui, né? Tá? E aí tenta entender, né? O comportamento aqui, tá? Que essas abstrações são boas, assim, né? Tá? Então isso aqui, ó, ele tem um comportamento meio parabólico aqui, né? Tá? Aqui positivo aqui, né? Então, agora uma coisa exponencial, a inclinação ela cresce muito rápido, assim, né? Tá? Então ela faz isso aqui, né? Tá? Ela estoura muito rápido, né? Uma coisa mais parabólica ela é mais suave, assim, né? Tá? Então, uma coisa que é bem interessante é que a derivada da exponencial de x, né? Na base natural, né? Tá? Vai ser a própria exponencial de x, né? Ou seja, né? A taxa de variação também é exponencial, né? Tá? Aí a taxa de variação da taxa de variação, né? Então a aceleração também é exponencial, né? Tá? Então, funções exponenciais, assim, elas são meio assustadoras, né? Nesse sentido, assim, tá? Então, porque é uma coisa que está realmente tá estourando, assim, né? Tá? Porque tanto ela como a velocidade, né? A variação dela, né? É exponencial também. Ok? Então, aqui, né? Assim, né, não vou procurar o site do gráfico da pandemia, mas, assim, né? Em linhas gerais, né? O que era o gráfico lá da pandemia, né? Assim, né? Aquelas médias, né? Tá? Então, média de 7 dias, assim, né? Que era mais regular, né? Então, ela fazia na verdade, era assim, né? Tá? Então, o gráfico original era uma coisa assim, né? Aí dava um platô aqui, né? Tá? Então talvez varie aqui e tal, mas aí dá um, né? Então a gente pode assim, né? Faz uma média ainda maior, né? Tá? Só voltar isso aqui. Mas assim, no começo, né? Aí teve um período longo aqui, né? Que era pouco, né? Aí foi num pico lá, né? Ela desceu, né? Tá? Aí quase ia, né? Aqui, mas a gente não deu tempo pra ela, né? Agora ela tá assim, né? Tanto de morte quanto, né? De contaminação, né? Tá? Mas isso é a média, né? Tá? Então, o que acontecia, né? A taxa de variação, então, ó, no começo, né? Era uma coisa... Então, assim, deixa eu ver se consigo fazer aqui. Mais ou menos, né? Então, aqui no começo, né? Ela tá meio zero mesmo, né? Tá? Porque, né? Então, começa devagar, né? Mas daí, ó, a inclinação, né? Já fica positiva e considerável, né? Tá? Aí, ó, ela dá uma, né? Tá inclinada, ferrada, né? Tá? Só que aí, né? Quando vai chegando nesse platô aqui, né?
Tá? Então aqui talvez tenha o ponto de maior módulo dela, né? Tá? Então, assim, mais rápido, né, que está tendo a infecção. Aí, provavelmente aqui, né, eles começou a tomar medida, né, porque daí tava, né, muita morte, muita infecção, né, tá? Aí deu uma, né, deu uma, começa a estabilizar, né, então ainda, né, ainda tem gente se infectando, mas não tanto, né, até que vai, né, até que chega um ponto que vai a zero, né, aqui, né, tem um, que é o pico, né, daquela primeira onda lá, né. Então, aproximadamente zero aqui, né? Tá? Ou seja, a partir daqui, né, começou a cair, assim, na média, né? Tá? Nunca ficou, né? Sempre tem variações, né, todo dia. Mas aí começa a cair, né? Tá? Então, a função vai decrescendo, né? Então, essas em vermelho aqui são as inclinações das tangentes, né? Tá? Só que aí, né, a queda, uma hora começa a parar também, né? Tá? Então, aí é o fim de ano, né? Tá? Todo mundo fazendo festinha lá, tal. Aí, né, lentamente começa aqui, né? Inicialmente, aí depois estoura, né? Tá? Então ela vai, né? Estourando aqui. É mais que isso aqui, né? Tá? Então aí tem umas variações aqui, né? Tal. Mas aí ela vai ficando, né? Tá? Ela vai, né? E aí agora estão tomando medidas, aí a tendência é ela fazer isso aqui, né? Tá? Mas onde ela vai fazer, isso que é o problema, né? Tá? Então e assim, né? Não adianta tomar as medidas, aí depois ela volta aqui, né? Tá? Aí surge uma outra mutação aí, né? Tá? Então, o que seria o gráfico, assim, né? Um esboço aqui, né? Do gráfico da derivada, né? Dessa função aqui. Seria, ó, deixa eu fazer um bom, então, a derivada seria uma coisa assim, deixa eu colocar. Então, a derivada estava em zero, né? Tá? Então, aqui, aproximadamente zero aqui, ó. Nesse ponto, né? Então, começando aqui, né? Começo da pandemia, ela fica positiva, né? Positiva aí, né? Então isso aqui, ó, esse ponto aqui, né? Quando ela zera, né? Então, sei lá, deixa eu fazer aqui, né? Então aqui ela vai a zero, né? Então o que é o comportamento dela? Ó? Então a derivada é provavelmente uma coisa assim, ó. Vem, tal, cresce, né? Então a taxa, né? Tá? Taxa com tempo, né? Tá? Aí depois, né, tem um outro ponto que ela vai a zero aqui. Então, aqui então é a mesma coisa, né? Ela vem e tal. Só que é menos, né? Amplitude menor isso aqui, né? Tá? Então, talvez fosse bem menor assim, né? Tá? Essa amplitude aí. E depois agora né? Deus dará, né? Tá? Então agora ela vai assim, né? Tá? Sim, potencialmente assim. Né? Tá? Então seria a derivada aí bem aproximadamente, né? Tá? E aí a gente pode, né, fazer esse gráfico aqui se considerar uma média assim bastante dias, né? Então 14 dias, né, que nem a televisão faz, né? 7 dias já dá meio que esse formato, né? Mas o de 3 dias aí fica aquelas variações, né? Aí não é muito bom, né? Mas a média de 14, 15 dias e tal.
Aí já, né? Aí a gente já pode aproximar por um contínuo, né? Tá? Então, no dia, assim, né? É, a tomada de decisão no dia, assim, né? Ou naquelas horas do dia, né? Pode ser orientada via esse gráficos aqui, né? Tá? Então, o que é o objetivo agora do pessoal deve ser, né? Primeiro fazer isso aqui, né? Tá? Tem que fazer isso aqui, né? Mudar essa tendência um pouco, né? Tá? Mas trazer a zero, né? Aqui, né? Tá? Então, é o objetivo final ali, né? Tá? E, então é isso, né? Tá? Esse gráfico aqui, né, pessoal, ele tem um... Na verdade, ele, depois de um tempo, ele se comporta de outra forma, né? O gráfico da... Deixa eu não estar deixando selecionar aqui. Bom, o gráfico da pandemia, né? Ele vem, tem essas variações, né? Mas assim, chega uma hora que, né? Se ele contaminar, se todo mundo morrer, aí fica assim, né? Tá? Então é que nem o eletrocardiograma, né? Tá? Que daí significa que todo brasileiro morreu, né? Tá? Então tem um máximo, né? Tá? Na verdade, o máximo é a população mundial, né? Mas muito improvável, eu acho, chegar a esse ponto. Ok? Mas, e daí, aí sim, né? Aí é uma outra forma, né? Tá? de chegar no zero bem rápido, né? Tá? Todo mundo morrer, né? Tá? Mas acho que não é o objetivo de ninguém, né? Tá? Então, então é isso, pessoal. Aí na próxima aula, então, aí eu vou, né? A gente vai retomar, né, essa coisa da derivada como função. E aí já umas regras, né, de calcular, né? A gente vê esses diferenciais também, acho que se der tempo, né? Mas aí a gente vai ver as formas práticas, né, de calcular. Não sei se já na próxima aula vai dar para ver, mas essa semana aí a gente vê, né? Tá? E assim, né, não tem nada muito difícil, né? Vocês viram que eu, né, mesmo na definição, assim, né, padrão, substituir em fórmula, né? Aplicar fórmula, né? Tá? Então não tem nada muito complicado, né? Acho que o mais complicado é essas interpretações, mas também elas mais ajudam, né, do que atrapalham, acredito. E, e aí a gente vai, né, vai chegando em teoremas, coisas que propriedades, né, das funções, operações, né, com as funções, com as derivadas, que no fundo vão cada vez mais ajudando a gente. Ok? Então é isso por hoje. Até a próxima aula. Pessoal, estudem aí, tá? E valeu.